Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos hoje, nesta noite, diante da Tua presença. Senhor, te agradecemos pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Pai, do Teu Filho, que se entregou pelas nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Paizinho amado. Tu és o nosso papai, Tu és o nosso Pai querido. Aquele que cuida de nós. Aquele que nos repreende muitas vezes. Aquele que chama a nossa atenção para nos corrigir, para nos alinhar, para estarmos novamente, Senhor, alinhado contigo. Muito obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Pai, pelos 7 Espíritos que Tu nos enviaste. Muito obrigado por essa ferramenta poderosa que Tu nos deste para enfrentarmos, Pai, o dia a dia, para enfrentarmos, Senhor, aquilo que nós passamos e passamos guiados por Ti. Te agradecemos pelos 7 Espíritos de Deus. Te agradecemos pelo Teu amor. E agora neste momento, Pai, eu quero colocar, como sempre fazemos, Pai, todas as igrejas aqui neste bairro, as igrejas que estão instaladas aqui neste bairro, diante da Tua presença. Que seja um local, Pai, onde pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser libertas, pessoas possam se alimentar da Tua palavra, em nome de Jesus. Por isso nós Te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, dos líderes, dos irmãos que estão nessa região, neste bairro. Abençoe, vem trazendo, Pai, todos os recursos que eles precisam para continuar, Pai, com os Seus projetos, continuar com estas igrejas, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja real e verdadeira também nesses lugares, Pai, em nome de Jesus. E abençoamos também todas as empresas, Pai, que estão aqui no nosso bairro. Venha prosperando, Pai, cada empresário justo, bom e correto. Aqueles que não são justos, Pai, remove deste bairro. Que este local seja abençoado, porque nós estamos aqui. E aonde nós estivermos, o local precisa ser abençoado por causa da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, e Te dizemos amém, Senhor. Amém? Alô. Melhorou um pouquinho o som? Aí. Nós estamos muito contentes pela presença de vocês aqui nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos dar as boas-vindas para aqueles que nos visitam a primeira vez, né? Quem que nos visita a primeira vez desse lado aqui? Suriane, qual que é o nome? Qual é o seu nome? Adriana? Adriele, que Deus abençoe a sua vida, Adriele. Primeira vez que você vem, né? Neucina não é a primeira vez, né? Neucina não é. Nem o irmão lá atrás também não é, né? Então tá bom, que Deus abençoe. Sejam sempre muito bem-vindos, né? A mãe da Suriane também. Vocês aqui, qual é o seu nome? Lorival e? Emanuele? Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos, tá? E a irmã? Cirlei. Deus abençoe, Cirlei, seja muito bem-vinda. Tem mais alguém que nos visita? Não tem, né? Amém, que Deus abençoe a sua vida, sejam muito bem-vindos, tá? Deus abençoe a sua vida, o seu coração, amém? Nós, só para esclarecer, antes da gente começar, vou dar alguns recados rapidinho para a gente entrar na palavra. Nós estamos com um probleminha no som, e deu para ver, né? A caixa queimou, já foi consertada, já mandamos arrumar a caixa, mas não deu tempo de pegar. E como temos o acampamento semana que vem, então a gente vai pegar durante a semana lá em Curitiba, tá bom? Mas nós estamos trabalhando aí todos juntos para resolver o mais rápido possível. Amém? Caio, tem algum recadinho aí? Tá transmitindo já, Caio? Já tá?
Gostaria de agradecer a sua presença, você que nos assiste aí pela internet, também pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você, se ainda não nos conhece, nós estamos aqui na Souza, o Ministério Apostólico aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilhe a nossa página, compartilhe esse canal com aqueles seus contatos. E se você ainda não curtiu, curta o canal e se inscreva no nosso canal aí. Em nome de Jesus. Amém? Caio, tem o primeiro recadinho aí? Depois do culto, né? Antes de eu dar o primeiro recado, é o seguinte: semana que vem nós temos o nosso acampamento, o acampamento dos jovens e adolescentes, que tá aí, acampamento Revolução. E antes de falar um pouquinho sobre o acampamento, eu gostaria de pedir que todos que irão participar do acampamento, irão trabalhar lá, ajudar lá, os irmãos, permaneçam aqui, porque a gente precisa alinhar algumas coisinhas com vocês, principalmente a parte de logística, de ida, de transporte das coisas, porque esse ano não tem carretinha, né? Então a gente precisa alinhar essa logística. Sidney, não tem carretinha, né? Juliano, não tem carretinha, Juliano? Vendeu a tua carretinha? Você tem carretinha? Ah, vendeu. Não, carroça. Se fosse lá no sul, tinha, né? Vamos ter que dar um jeito aí, vamos ter que se dividir entre os irmãos, né? Pra gente poder levar tudo, beleza? Então eu preciso que você fique depois do culto pra gente conversar, tá bom? Semana que vem teremos nosso acampamento Impacto Revolução. Estará conosco aqui o Koji e a Yukimi, estarão ministrando no acampamento. Eu também estarei ministrando lá no acampamento. Hoje eles estão na Conferência Vida do Espírito lá em Brasília. O Koji está lá em Brasília, inclusive a Yukimi, o apóstolo Márcio, está todo mundo lá. E semana que vem eles estarão aqui. Então, nós esse ano estaremos recebendo pessoas de vários lugares do Brasil, né? Lá sempre esqueço o nome do Lucas lá. De onde que é? Já. Recife, lá de Palmas, Brasília, Campinas. Então, teremos jovens aí de todo o Brasil. Ponta Grossa, é verdade, Ponta Grossa. Então, teremos jovens de vários locais aí do Brasil participando do acampamento. Será algo tremendo mesmo. Itajaí também? Ah, é verdade, Itajaí também. Campo Grande, né, que é o pessoal de Campo Grande. Rio Grande também, vai ter gente de Rio Grande. Ué, eu sou de Rio Grande, eu vou estar no acampamento. A TT é de Rio Grande. Hã? Até de São José do Norte já. A mãe é de São José do Norte. A tia Nilza também é de São José do Norte. E de Paranaguá. Amém? Caio, acho que não tem mais nenhum recado mais, né? Então, gostaria de pedir, nós já começamos a orar pelo acampamento, por semana que vem, mas gostaria de pedir a todos vocês que, quando forem orar nos seus devocionais diários, no seu momento de oração, esteja orando, intercedendo pelo acampamento, por esses jovens que estarão participando, né, e por todos aqueles que estarão vindo de longe também, para que o Senhor guarde, proteja a vida deles, e que tudo ocorra conforme a vontade do Senhor, né? Nós estamos orando pelo clima também. O frio não tem problema. Agora a chuva atrapalha um pouquinho, né? Então a gente está pedindo, Deus, nos dê um mimo, Senhor, de não chover. Pode fazer frio, não tem problema. Mas chuva, não, final de semana, no acampamento. Não, domingo não. Mimo, eu falei já. Mimo. Não é o domingo, é o mimo. O mimo, então vocês pode pedir um mimo para o Senhor, para não chover lá, para a gente poder realizar tudo aquilo que a gente está planejando, né? Amém? Então, Juliano, vamos orar pela vida do Juliano aí, que vai trazer a palavra. Amém? Só usar isso aqui de exemplo ou não? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela abençoa na vida do Juliano. Senhor, nós, neste momento, queremos colocar na vida do Juliano diante da Tua presença, Pai. Senhor, usa a vida dele agora, neste momento, que Tu possas, Senhor, estar falando através do coração dele, Pai. Eu abençoo
a sua vida, eu abençoo a vida do Juliano agora, o seu coração, a sua mente, Pai, a sua casa, a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Que ele seja neste momento boca de Deus para as nossas vidas, Pai. Para todos aqueles que estão aqui presentes nesta noite e aqueles que estarão nos assistindo também, tanto agora como depois, Pai, essa transmissão, em nome de Jesus. Que tu abençoe a vida e o coração do Juliano, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Caio falou que não precisa, mas eu sou teimoso, sabe? Eu vou fazer um esquema aqui rapidinho, tá, irmãos? Aí deu? O que nós podemos começar a orar? E uma coisa que o Senhor me trouxe, antes do Juliano começar a orar, é pelo acesso a Morretes, né? A chácara fica em Morretes. E nós temos visto, né, nos últimos dias, tanto acidente de carro. Ontem eu e a Já, nós estivemos lá na praia, lá na casa da praia, para ver um negócio lá, e aconteceu um acidente na Alexandra Martins, assim, não tem nem como explicar como aconteceu. Mas um dos carros ficou totalmente destruído e capotou, inclusive. Na Alexandra Martins, uma estrada que são 4 vias, né? E aconteceu um acidente muito forte. E aí hoje de manhã, quando nós voltamos, nós dormimos lá, tinha mais um carro acidentado. Nós voltamos pela Praia de Leste, esqueço o nome daquela PR qual que é. Mas tinha na estrada de Praia de Leste mais um acidente, uma caminhonete capotada e um pedaço do carro dentro do riozinho que tem na beira da BR, né? Aqueles riozinhos que tem. Então, e tem acontecido vários acidentes em Paranaguá, nos acessos da cidade, dentro da cidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, ser muito prudentes, aqueles que dirigem, mas principalmente nós temos que orar, interceder pela nossa cidade, pelas nossas vidas. E um dos pontos que nós oramos ontem, inclusive, foi o acesso para Morretes, na 277, que nós não tenhamos nenhum tipo de problema no próximo final de semana e do decorrer dessa semana, né? E nós precisamos intensificar as nossas orações para que Deus guarde nossas vidas. Muitos de nós aqui vamos e voltamos para Curitiba muitas vezes, e até mesmo dentro de Paranaguá. Tem acontecido alguns acidentes, assim, que aí não tem nem como explicar. Esses dias morreu uma pessoa em Paranaguá, dentro da cidade, num acidente de carro. Então nós precisamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia e que guarde as nossas vidas, todos nós, aqueles que dirigem e os que não dirigem também. Né? Amém? Deu certo, né, Juliano? Acho que sim, né? Dá para desistir ainda ou não? Sabia que seria tão difícil assim. Lá no projeto eu fico mais à vontade, né? Parece que eu estou em casa. Aqui eu não sei o que é. Bate o nervosismo, né? Mas vamos ver o que Deus guarda, né? Nos preparou. O que eu queria trazer para vocês hoje, na verdade, eu já tinha um pouquinho em mente. Que eu tive um pensamento, até comentei com o pastor, tenho na mente, assim, de fazer um culto, projeto Amigo dos Amigos lá. Sabe? Aí Deus me deu algo assim, que eu acredito que foi a virada de chave na minha vida. Eu acredito que através disso, dessa, vamos dizer assim, desse encontro que mudou a minha vida, né? E eu não podia deixar de falar hoje aquilo que Deus fez, o reconhecimento do amor de Deus na minha vida. Então, assim como todo mundo aqui já sabe, né? Passei por um processo difícil de drogadição. E nesse caminho, assim, teve alguns, vamos dizer assim, alguns anjos, né, irmã Nilza?
alguns anjos que apareceram assim na minha vida e foi algo que me marcou naquela época, naqueles momentos difíceis assim. Teve momentos que eu usava droga, mas só que não fazia mais efeito na minha vida. Naquele momento, perdão. Eu usava porque o corpo pedia, mas já estava começando aquela luta lá do espírito em querer mudar, me tirar daquela vida, mas o corpo ainda estava pedindo. E em alguns momentos assim, teve pessoas que se aproximaram de mim e a minha vizinha, a mãe do Cristiano Barroso, da minha irmã, foi uma das pessoas que tocou lá na alma. Ela vinha num domingo, eu estava morando sozinho já, estava separado da Suriane, e ela vinha domingo à tarde, geralmente, e me trazia um prato de alimento. Né? Era um churrasco. Naquela época, eu com 52 quilos, a comida caía lá embaixo e parecia que não precisava mais de alimento. E quando ela trazia o alimento, eu pegava na mão e eu puxava o alimento e ela puxava o prato. E antes dela me entregar o prato, ela sempre ministrava na minha vida. Ela sempre tinha uma palavra para ver mesmo se eu acordava naquele momento ali. E quando eu não chorava na frente dela, eu ia para casa, para dentro da casa, e eu chorava, comendo, me alimentando e chorando. Entre várias pessoas passaram por mim naquele dia e naquele tempo e foi assim algo muito marcante, muito marcante. Eu acredito, acho que foi a última vez que eu fui na Betel antes do internamento. Eu cheguei na igreja com vergonha, estava com 52 quilos, usava a calça de Murilo, número 36, e eu estava no paredão lá. Quem estava ministrando nesse dia era a pastora Jaísa, não sei se ela vai lembrar desse dia, eu acredito que não. Porque ela fez, no final do culto, ela fez assim, se você quer se reconciliar, se você quer vir aqui na frente. E eu lembro que estava eu no paredão, meu primo e o Fábio, que está em Portugal. Eles insistiram, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria ir, mas ao mesmo tempo com vergonha de ir, né? E até que o momento eu falei, vamos, então eu fui. E naquele dia, eu olhava para a Jaísa direcionou para mim, só que não era ela. Não era ela que falava as palavras para mim. Ela falava, eu lembro como se fosse hoje, você não está só. Ela repetiu umas 10 vezes, você não está só. Quando você entender o amor de Deus na tua vida, nunca mais você vai voltar atrás. E aquilo dali eu saí, teve outras vezes, teve a Dilma, teve um amigo meu que correu atrás de mim, as férias deles inteiras, 30 dias correndo atrás de mim para me internar, para me levar para a igreja. E todas as vezes foram pessoas assim que eu acredito que Deus me enviou. E ficou marcado aquilo dali. E eu não entendia que amor que era esse. Que amor que é esse que as pessoas falavam. Então, assim, daí eu fui para a casa de recuperação. E lá na casa de recuperação, eu cheguei dia 14, dia 15, eu fui para um encontro dos homens, lá em Navegante. Aí, quando eles falaram assim, hoje a gente vai para o encontro dos homens. E aí eu comecei a clamar para o Senhor, Senhor, então, já que existe esse encontro com Deus, então eu quero que seja hoje. Começava a falar sozinho para Deus. Chegando lá, irmãos, eu posso dizer para vocês assim, eu não acreditava que isso aconteceria. Nunca, sempre que as pessoas falavam, eu até muitas vezes falava para a Suriane, se Deus quer falar comigo, Ele vai falar onde eu estiver. Não precisa de encontro, não precisa de retiro, não precisa de nada. Tanto é que eu nem me interessava por nada da igreja, lá na outra igreja, né? Não fazia tanta questão de estar nem em célula. Eu tinha vontade de ir. Mas só que chegando lá foi totalmente diferente. O pastor começou a ministrar sobre o pastor Gladson da minha fã, sobre princípios. Cada ministração, cada princípio que ele falava, parecia que ia saindo algo dentro de mim. Parecia que eu ia voltando de novo para a terra. Estava em outro mundo, agora estou no mundo, né? A turma fala, sei qual é esse mundo. Mas eu acredito que toda vez que ele falava,
sobre restaurar o relacionamento de pai para filho. Eu lembrava o que eu fiz para meus filhos. Aí ele começava outra ministração. E de filho para pai, eu lembrava o que eu fazia para o meu pai. Depois de esposo, eu me lembrava o que eu fazia. E através daquilo dali, parece que eu ia tirando tudo aquele mal que estava dentro de mim, aquele vazio, né, até chegar o perdão para Deus. Aí eu comecei a entender naquele dia que era o amor de Deus na minha vida. Aí a gente começa a entender, porque Deus precisou me esvaziar para poder encher do amor dele. Aí foi preenchido todo aquele vazio e as pessoas chegavam e falavam para mim e eu não entendia. Você só pode ministrar para as pessoas o amor de Deus depois que você tem uma experiência. Aí você começa a passar a tua experiência para as pessoas, senão não tem como. Então, assim, lá no projeto, tem algumas pessoas do projeto aqui, a gente tenta mostrar para as pessoas que o problema não é a drogadição, não é a droga que é o mal de tudo, e sim aquilo que nos leva à droga, o comportamento, as atitudes. Aí você começa a entender o que é. Na igreja também acredito que o pastor também é desse jeito. Não é mostrar o pecado, mas assim aquilo que leva para o pecado, aquilo que nos traz de volta àquela vida que a gente levava. Eu até marquei algo aqui. A revelação de Deus como Pai nos dá uma identidade. Ele se revelou como um pai para mim naquele dia. Aí eu não preciso mais mendigar. Aí eu não precisei mais voltar para aquela vida miserável que a gente tinha. Graças a Deus. E como que a gente consegue entender isso? Eu acredito que a gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, essa gratidão faz com que eu não volte atrás. Essa gratidão faz com que você não volte ao pecado. E a gente tem visto assim, eu particularmente assim tenho contato com algumas pessoas da igreja direto, estamos aqui, estamos ali, né? Pessoas que nos visitam lá do projeto, e a gente vê assim que pessoas trocam seus valores por algo indispensável. Troca seu caráter, troca a sua identidade, e a gente fica pensando assim, como é que pode? Mas através dessa gratidão, quando você tem aquela gratidão por tudo que Deus tem feito, aí você vai entender que não vale a pena. Aí você não vai negociar os seus princípios e os princípios de Deus, né? Então, irmãos, eu queria ler com vocês rapidinho uma aqui. Efésios 2, versículo 4, versículo 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Através desse amor, da misericórdia do Senhor que nos faz entender que nós somos filhos amados de Deus. Através disso que a gente começa a entender que não tem como negociar princípios. Não tem como negociar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Através dessa gratidão por aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz, a gente começa a entender. A gente tem ministrado lá no projeto e a gente tem visto assim pessoas que estão em Cristo, pessoas que estão caminhando com Cristo. Essas pessoas são pessoas que têm menos tendência a recaídas, que a gente chama. Pessoas que estão bem com Deus, pessoas que entenderam o princípio que Deus é a prioridade em tudo. Essas são aquelas que estão bem hoje. E tem um Anderson ali, rapaz que viveu a vida aí nas ruas, né? Era morador de rua. Hoje a gente vê uma pessoa transformada através da igreja,
cara responsável, tem a chave, todas as chaves da igreja, cuida do som. Então, assim, a gente vê que Deus tem muito mais para nos oferecer. Quando a gente se entrega, a gente entende aquilo que Ele quer para a nossa vida, a gente consegue ver esses testemunhos assim que para nós é muito gratificante quando a gente vê. Esse é só um caso que a gente tem para contar. Tem muitos casos lá. Tem pessoas lá, tem casais que você começa a ver assim, analisar, só saiu do tráfico de droga pesado, os dois juntos. Hoje são empresários, hoje tem o seu negócio, hoje ajudam pessoas, e a gente fica pensando assim, que Deus que é esse que faz do impossível, do improvável, e hoje são pessoas, tempos atrás eram peso para a sociedade, um peso para a família, e hoje, graças a Deus, fazem um bem para as pessoas, né? Então isso não tem como a gente imaginar a grandeza do Senhor, né, nas nossas vidas. Coríntios 2, 15 e 17. Segunda Coríntios, versículo 5, capítulo 5, perdão, versículo 17. Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, como é que a gente gera essa gratidão, aquilo que Deus fez? Não é só através das bênçãos do Senhor na nossa vida, né? Não é sobre objetos, sobre... Eu entendi que Deus me ama não por aquilo que Ele me dá, não por aquilo que Ele me deu até hoje, mas sim pelo mover dEle, por aquilo que Ele tem feito em me abençoar. Depois que eu vim da casa de recuperação, que eu voltei com o Suriane, melhor, a Suriane voltou comigo, né? A Suriane implorou para voltar comigo, né? E teve uma certa resistência, né? O charme dela. E assim, eu comecei a ver, a analisar assim, ela fala que eu não oro, que eu não sei o quê, mas eu aprendi assim, como é que Deus quer falar comigo? Estou dirigindo, como o pastor fala, né? Você está dirigindo, você está em casa, eu principalmente estou no banho, é por isso que eu demoro mais de meia hora no banho. Aquele momento que eu estou sozinho, aí que eu começo a meditar com o Senhor. Aí que eu começo a ver, pensar, pedir para Deus direção, pedir para Deus sabedoria. É naquele momento que você está só que Deus vai falar. É que quando você, né? O meu é o contrário, né? No meu quarto, no meu banheiro, Deus fala comigo. Então, assim, eu depois desse tempo que eu voltei para uma nova vida, eu comecei a ver o mover de Deus e me abençoar. Uma época de pandemia, onde que eu acreditava que a gente ia passar por dificuldade, foi a época que eu Deus mais me abençoou. Foi a época em que a gente mais adquiriu de volta aquilo que a gente tinha perdido lá, né? Melhor dizendo, que eu perdi, o que eu tirei dentro de casa. Então, assim, foi de 5 meses assim que a gente pensou, vamos comprar um carro, né? Vai ajudar bastante. Eu já queria sair daquele ramo já de sofrimento, de pedreira, já não queria mais estar ali, né? E foi assim, rápido, né? Veio a pandemia, veio o auxílio nos ajudou, né? E graças a Deus a gente conseguiu comprar o primeiro carrinho, comprou uma Vista, e depois, assim, foi muito rápido o que Deus fez, sabe? Esses dias eu compartilhei aqui na célula, né, que a gente teve. Acho que os 2 primeiros anos, depois que eu vim de lá para cá, eu não tinha pedido nada para Deus. Eu só deixava Deus agir. Até o pastor me perguntou, né, mas por que você nunca pediu? Porque tem aquela palavra, né? Deus conhece o nosso desejo, Deus conhece o que é bom para nós, então eu deixava e Ele me desse do jeito dele. Eu não sei se eu estava ainda digno para pedir alguma coisa. E Deus foi só abençoando, só abençoando.
E aquilo dali, cada vez mais que as coisas aconteciam, cada vez mais que os móveis iam chegando dentro de casa, a gente ia vendo assim o amor dele para nossas vidas. Então, hoje, já pedimos várias coisas, né? O pastor até mesmo orou por nós, né? Cansou de ver nós ir lá para Itajaí, num saltinho, apertadinha. Coitado das crianças, não tinha ar-condicionado, não tinha nem janela. Então, através eu acredito que os pastores nos ministram, né? Eu sempre falo lá no projeto ou com as pessoas, tudo que eu aprendo aqui, eu tento colocar lá fora. Tudo que eu sou ministrado aqui dentro, tudo aquilo que é ministrado aqui nesse púlpito, eu acredito que a gente tem que exercer lá fora, né? E é uma igreja apostólica, uma igreja onde forma ministro da palavra do Senhor, apóstolo, né? Vamos dizer assim. Então eu acredito que daqui sai o amor através da minha vida, através daquilo que a gente tenta passar para as pessoas, é através daqui, é disso daqui. Eu acompanho também outros 2 pastores, mas o principal é aqui, né? Onde que a gente é a nossa cobertura. Sempre digo lá que eu tenho uma cobertura, tenho pessoas que estão intercedendo por mim, tem pessoas que estão orando por mim. Eu acredito que é isso que a gente precisa ter, né? Sem falar na irmã Nilza, aliás, eles são meio egoístas, né? Meu ponto de vista, a irmã Nilza tinha que ficar uma semana na casa de cada um membro aqui da igreja, porque é muito sábio, né? Tem de poucos anos, não vai. Então, ficamos aqui domingo, 10, 15 minutos, e atrasamos no outro encontro que a gente tinha, mas valeu a pena porque são pessoas sábias, pessoas que dá prazer de ter por perto. Então, quanto mais você ouve as pessoas, assim como a irmã Nilza, você começa a ter um outro entendimento, uma outra visão. Então, isso é muito bom, né? Temos inveja aí da Tânia, da Bruna. Inveja santa, né? Como marquei aqui, a primeira meditação é bem difícil, né? Hoje eu entro no meu quarto e agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim. Porque hoje eu conheço o Pai que eu tenho e o Pai que me ama e que me corrige. Então, quando a gente entende desse amor, quando a gente entende a essência do amor de Deus nas nossas vidas, é isso que a gente compreende, que Deus é amor. Então, é isso que eu tenho um entendimento, é isso que eu acho que a igreja tem um entendimento, de que esse amor de Deus nas nossas vidas, essa revelação através de Cristo, o sacrifício de Cristo, é isso que nos faz entender que vale a pena servir a Deus, né? Que vale a pena seguir nesse caminho, que vale a pena você mostrar para as pessoas que tudo que você hoje é através de Cristo Jesus. Sem Ele, nada disso seria possível. Não tem como a gente viver uma vida sem Cristo e dizer que está tudo bem. Seria meio que impossível, né? Outra palavrinha aqui rapidinho. Marcos 12, 29 e 31. Ouve Israel, o Senhor do nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com toda a tua força. Através disso, né? Toda a tua força, a gente vai lutando todos os dias. A gente vai lutando. Eu posso dizer para vocês, irmãos, depois dessa experiência que eu tive lá na casa de recuperação, nesse dia que eu fui para o culto, posso dizer para vocês que depois daquele dia eu resolvi voltar. A irmã Nilza não queria que eu voltasse, mas eu queria voltar. Depois daquele dia eu digo para vocês que nunca mais assim eu tive vontade nenhuma de usar droga, não tive vontade, não tive abstinência.
Eu acredito que através disso tudo, Deus se revelou naquele dia. É isso que me fez permanecer sem essa vontade. Você sair daqui do dia 13, eu usei droga dia 13 o dia inteiro, até 2, 3 horas da manhã. Eu fui amanhecido para a casa de recuperação e no segundo dia, na casa de recuperação, assim, parece que foi tirado, assim, parece que Deus veio e não teve mais nenhuma vontade de ir lá para cá. Eu posso dizer para vocês que já bati de frente com a droga no primeiro dia que eu voltei. Fui cortar cabelo, a minha prova é no corte de cabelo. Toda vez que no 5º mês que eu estava aqui, a pessoa veio e jogou droga no meu colo. Começo do ano agora também, cortando o cabelo, outro veio com droga. Mas nada disso, nem pensamento, nem, sabe? Então, a gente fica assim, pensando, né? Como é que pode tão rápido? E as pessoas perguntam, já tive umas 3, 4 pessoas perguntaram, mas o que você fez que mudou assim tão rápido, assim, como é que foi a tua transformação? Só tem um que pode fazer isso. Não tem outro que não. É Deus e sempre será Ele, né? Então, pessoal, quando temos um encontro com Deus, eu mudo naquilo que precisa ser mudado. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente sabe identificar aquilo que precisa ser mudado. Aquela mentira que precisa ser arrancada, se tiver um encontro com Deus, você vai saber mudado nisso. Aquela pornografia, vamos dizer assim, aquele tal engano, aquela malandragem que a gente tinha lá atrás, através desse encontro, você vai saber que você precisa ser mudado. Através disso, você vai ser preenchido. Porque quando você tem um encontro com Deus, não tem como você sair desse encontro vazio. Eu digo por experiências minhas. Não tem como você sair vazio. Você vai se esvaziar e você vai se encher de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior prova de amor através de Deus. Deus é amor, a essência de Deus é o amor, e tudo o que Ele faz é movido por esse amor. A gente, depois que reatou o nosso casamento, a gente tem notado aí, você começa a ver com os olhos, né? Começa a ter outro pensamento. E a gente começa até a olhar diferente, até para a mulher da gente, né? A gente começa a ver assim, o amor dela. Vou fazer uma pequena comparação. Não tem como hoje trair a Suriane por tudo que ela fez por mim. Não tem hoje como eu jamais tentar enganar ela depois de tudo que aconteceu. Depois de toda a luta que ela teve, depois de todo o sacrifício, depois de tudo, choro, noite de noite chorando. E uma leve, vamos dizer assim, uma pequena reflexão, uma semelhança. Não tem como a gente entristecer Deus sabendo o quanto Ele nos ama. Somos imperfeitos? Sim. Vamos errar? Com certeza. Não somos pessoas perfeitas. Mas algumas atitudes, algumas, vamos dizer assim, algo que eu fazia lá atrás, até eu conhecer a palavra de Deus, até o teu encontro com Deus, algo precisa ser mudado. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a fazer de uma forma diferente, começa a olhar de outro jeito, uma leve semelhança. Claro que o amor de Deus é muito maior do que o amor de Suriane por mim, né? Muito mais. Mas a gente tem uma leve. Eu me agrado com aquilo que ela fez,
eu tenho gratidão por aquilo que ela fez pela minha vida. Não tem como eu quebrar a confiança dela. Não tem como eu enganá-la, não tem como eu trocar ela por outra pessoa. Claro que a gente tem que vigiar em tudo que a gente fala, né? Se a gente sai e o inimigo escuta, a gente tem que ter mais atento. Então, mas é uma pequena reflexão, assim, só para a gente entender, né, um pouco mais do amor de Deus. Irmãos, eu não sei se eu fui muito breve, se eu fui muito... Mas eu acredito que, pela primeira vez, a gente fica muito nervoso quando vem aqui na frente, né, até a gente se soltar, até a gente... né? Eu acredito que, se você pensar hoje, qual é o teu entendimento, qual é o teu pensamento do amor de Deus para a sua vida? Será que a gente consegue já ter uma dimensão? Será que a gente consegue ter um conhecimento desse amor de Deus para a nossa vida? Será que a gente já parou para pensar assim, tanto livramento, tanto de bênçãos também, que a gente muitas das vezes deixou de colher por algumas atitudes nossas, por algumas falhas? Será que a gente já teve esse entendimento? Será que a gente já reconhece o verdadeiro amor de Cristo em nossas vidas? Será que a gente já preencheu aquele vazio? Está precisando, aquele vazio ainda que está dentro de nós? Será que a gente já conhece o que precisa ser mudado? Ou primeiro a gente sabe aonde que a gente precisa se esvaziar para poder encher do amor de Deus em nossas vidas? Será que a gente já tem esse entendimento? Será que já estou preparado? Tenho falado com as pessoas lá no projeto. Será que a gente já está preparado para lidar com outras pessoas? Será que a gente já está preparado para tomar conta do coração de uma pessoa? Eu acredito assim que Deus me deu o projeto para ficar à frente, mas eu tive um entendimento de que são vidas, assim que eu acredito também como pastor, tem responsabilidade pelas suas ovelhas. Eu também tenho um entendimento de que eu estou cuidando, não é simplesmente de pessoas, mas Deus está me dando o coração das pessoas na minha mão. E é muito difícil você tentar direcionar, é muito difícil você tentar modelar a pessoa do jeito que ela precisa ser modelada. É difícil você mudar o costume, as práticas de uma pessoa que vem de uma vida totalmente pecaminosa, uma vida onde lares foram destruídos, onde não teve paternidade, não teve nada disso dentro de casa. E é muito difícil a gente tentar ministrar, colocar o entendimento de que Deus é a base de tudo isso. Muito difícil você tentar mudar um pensamento, tentar extrair o máximo daquela pessoa, tirar. Muitas das vezes a gente tem visto, são mágoas, são ressentimentos, falta de perdão, principalmente. Então, a gente vê assim, é difícil você trabalhar em cima disso. Muito difícil. Ainda mais, não depende só de mim, depende da pessoa. Né? Se eu não tivesse ido naquele dia, no culto, disposto a ouvir a Deus, talvez eu nem estaria hoje aqui. Talvez não tinha nem voltado de lá para cá. Porque Deus só se revela, a palavra dele mesmo diz, um coração contrito ele não rejeita. É muito difícil você quer chegar lá, tocar lá no fundo, lá na raiz do mal da pessoa. A gente tem tentado fazer isso, a gente tem tentado trazer a revelação daquilo que Cristo pode fazer na vida das pessoas. A gente tem tentado mostrar para elas que tem algo melhor a viver. Tem algo melhor de Deus na vida delas. Né? Temos notado que só quem conhece pode falar, o Neucinda está aqui, a gente vê assim, pessoas totalmente destruídas, pessoas totalmente sem expectativa nenhuma de vida,
sem esperança, sem nada. Quando Deus entra, quando ela dá espaço, aí você acredita que foi Deus ali. Daí a gente vê que vale a pena insistir. Quando a gente vê um casamento sendo restaurado, quando a gente vê relacionamentos de pai com filho sendo de volta devolvidos à sociedade, então isso que vale a pena. Vale a pena a gente tentar mostrar para as pessoas Deus. Muitas das vezes eu tenho falado, temos um grupo de apoio lá e eu tenho falado para eles que muitas das vezes não precisa nem você chegar na pessoa e dizer Jesus te ama, Jesus te ama. As pessoas muitos já sabem que Jesus ama ela. Mas só o fato de estar perto da pessoa, de você mostrar a Deus com suas atitudes, de você poder mostrar a Deus da forma que Ele mudou a tua vida, você já vai estar ministrando a palavra. Você já vai começar a entender que teve algo a mais. Não é só o simples fato de parar com aquilo que estava de errado. Então, muitas vezes, a gente tem visto assim, que funciona só eu andar com as pessoas. Só da gente tentar fazer o certo. Eu tenho dito lá que quem anda perto de mim sabe o quanto eu estou meio estressadinho. Mas muitas das vezes não tenho passado a mão na cabeça deles, corrijo os que trabalham comigo. Mas a gente acredita que através dessa correção eles vão entender o que é o certo. A gente ouve assim, não é glória nossa, não é nada. Essa semana eu vi algo assim que a gente vê que o caminho que a gente está executando lá é o caminho certo. Eu acredito que é através disso aqui, sai desse altar aqui. O rapazinho chegou e falou: Juliano, eu sei porque você não... Foi um casal, na verdade. Eu sei porque porque em diretoria, principalmente em um projeto como aquele, não são todos que estão alinhados contigo. Às vezes sai algum querendo, né? E esse casal chegou e falou para mim o seguinte: eu entendi por que alguns não vão muito com aquilo que você pratica. Porque você não se misturou a eles. Você não fez do jeito que eles queriam. E o jeito que eles queriam é o jeito errado, e você não quis desse jeito. Então, para nós, isso é gratificante poder ouvir isso. Para nós é muito, vamos dizer assim, você não é querer ser elogiado, não é nada disso. Não é você querer se passar por cima de Deus, não. Mas a gente vê que a gente está no caminho certo. A gente vê que através das nossas atitudes, através daquilo que a gente tem feito, tem se revelado nas pessoas, né? Coisa que sempre a gente ouve aqui, né? O pastor Eduardo tem muito falado. O comportamento vai mostrar se você é cristão ou não, através do teu comportamento. Não é o simples fato só de eu falar de Deus, mas o que mostra mesmo as atitudes que vão demonstrar se realmente você está servindo a Deus, se você está fazendo o que Ele pede. Amém? Acho que era isso, pastor. Próximo a gente fica até meia-noite aí. Fica aqui, Juliano. Vem aqui. Irmãos, eu fico muito feliz pela vida do Juliano, da Suzane, né? Meninos também, por tudo aquilo que Deus tem trazido para a vida deles, né? O Juliano, como ele disse, num culto, num dia, ele abriu o coração e deu a oportunidade para Deus demonstrar e mostrar o amor dele pela vida do Juliano. E foi essa chance que ele deu. E um dia ele foi transformado. E eu fico muito contente por isso. Isso, toda a conquista dele alegra o meu coração.
quando ele conseguiu comprar outro carro, né? Agora você tá só com um, você quase perdeu um, né? Até o Murilo e a Juliana. Então, mas conseguiram conquistar 2 carros, né? A pessoa que viveu tudo que ele viveu, vocês que são conhecidos do Juliano sabem como que é. E ele não contou isso, né? Quando ele teve esse culto, esse encontro lá em Santa Catarina, um dia ele ligou lá para a igreja, né? E eu até falo, sempre falo, até o 5º dia, eu falo até hoje para ele, não sei se foi sorte ou foi azar dele, porque ele ligou na igreja para falar com a secretária dizendo que queria voltar, e eu estava no dia do escritório, e eu nunca estava, eu fui lá para tentar algumas coisas, né? E ela falou assim, pastor, o Juliano quer voltar. Eu falei, como assim? Porque ele disse que ele já está curado, ele já entendeu o recado de Deus. Falei, não, 5 dias, tá doida? Não pode. Dá o telefone aqui. Aí peguei o telefone. Juliano, o que você quer? Não, pastor, eu quero voltar. Por quê? Não, já entendi um recado de Deus para minha vida, já estou curado. Vou usar a palavra curado, mas eu já entendi um recado de Deus para minha vida. Já estou livre. Negativo, em 5 dias não pode. Não, você vai ficar o tempo que tiver que ficar aí. Não, pastor, mas eu quero voltar, então volta a pé. Eu não vou mandar ninguém te buscar, você vai voltar a pé. Você caminhou quantos quilômetros aquele dia? Caminhou 52 quilômetros. Foi 52 mesmo? Misericórdia. Caminhou 14 horas caminhando. Não, foi benção aqui. 52 quilômetros para pensar. Para Deus falar mais ainda com ele. Me perdoe, Juliano. A tia Nilza queria matar ele, né? Diga-se de passagem. Então, glória a Deus, sabe, por isso também, porque foi 52 quilômetros, 14 horas caminhando, 14 horas caminhando, pensando, meditando. Na verdade, é assim, eu decidi sair numa segunda-feira, eu acho. Eu decidi sair de lá. E eu falei com os obreiros lá, até o Anderson também passou por lá, conhece o Luiz. Falei, Luiz, eu quero ir embora. Não, mas você não está preparado. Eu falei, não, mas eu já entendi o que Deus trouxe para mim aqui. Não, você não está preparado. Eu falei, não, mas a minha mochila já está pronta. Aí eu liguei para Aí, não. Eu falei, pastor, traga um carro para mim buscar. Mas era para já, eu queria. Aí, não, só amanhã. Eu falei, então eu vou embora. Aí o Luiz, cara, para você andar é meio longe. Eu falei, não, mas eu vou embora assim mesmo. Aí tá o primeiro orgulho. O primeiro orgulho foi quebrado nisso, entendeu? Porque quando chegou na metade do caminho, o obreiro passou por mim, outro obreiro, e eu olhei para trás para ver se ele ia parar. Ele não parou. Aí eu já estava com as pernas doendo, já tinha andado já um bom quilômetro. A distância de Luiz Alves até Itajaí é como daqui em Morretes. Foi Morretes, mais ou menos. Aí, da primeira entrada de Itajaí até a Mevan, o escritório da Mevan, que é na última entrada, dá mais uns 10 quilômetros. Então, eu saí 2 horas do sítio. Nesse caminho, vou falar para vocês que nesse caminho onde que foi, eu entendi aquilo que a Geisa falou naquele dia. Você não está só, e realmente, eu estava caminhando, estava no deserto. Só que eu estava caminhando, né? Só que foi diferente, fui eu que escolhi ir para o deserto, né? Então, assim, naquele caminho também, até naquele caminho também, Deus, ali eu ia sozinho falando, Senhor, nunca mais eu quero usar droga, nunca mais eu quero voltar para aquela vida miserenta depois de tudo isso que eu estou sofrendo aqui. Então eu fui caminhando, fui tirando roupa, fui deixando a mochila mais leve, fui saindo, até que eu cheguei em Itajaí 9 horas da noite. Aí eu descansei, né? Daí eu dormi, acordei 6 horas da manhã, andei mais 2 horas, até a hora da minha van. Aí também lá não queriam que eu viesse embora. Aí a Suriana é a terceira vítima.
Glória a Deus, né? Porque é igual o Juliano falou, né? Achei interessante. Ele, durante o caminho, ele foi se desfazendo de algumas coisas para a mochila ficar leve, né? Durante a nossa trajetória, muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida para que Deus faça aquilo que o Juliano falou. Ocupe o espaço. Estava cheio de porcaria, cheio de roupa velha, cheio de tranqueirada. A gente precisa ir abrindo mão durante o nosso caminho. Compara a mochila? A gente precisa ir abrindo mão para Deus poder ocupar aquele lugar. Amém? E eu fico muito feliz, sim, como eu estava falando, né? Pela conquista deles, do Juliano, da Suriane. Eu sempre incentivei eles, poxa, viagem, vão passear, né? Vão para Santa Catarina passear. Eles gostaram tanto que o Benjamin está aí, né? Então, foi muito bom a viagem para eles. Então, eu sempre fico muito feliz com a conquista deles, realmente, né? Realmente, que Deus abençoe muito a vida deles. Hoje ver a casa deles toda reformada, meu, coisa mais linda a casa, uma baita churrasqueira, né? Eu nunca fui convidado para comer um churrasco naquela churrasqueira, né? Hã? Não, mas a gente faz. Já tomei café, café eu já fui. Né, Renildo? Renildo, mas acho que o churrasco a gente poderia ser convidado para ir lá, né, cara? A gente ajuda, né? O Guilherme assa, a gente leva a carne. Não, o Renildo não tempera, ele pode levar, mas não pode temperar. Amém? Eu queria fazer algo nesta noite. O Juliano tem uma responsabilidade muito grande. Estava falando para já. A gente tem que orar muito mais pela vida dele, cobrindo a vida dele. Vem aqui, tia. Cobrindo a vida dele, porque a responsabilidade que ele tem de estar à frente deste projeto, e o que ele falou, né? Ele está cuidando de vidas, na verdade não de pessoas, está cuidando, está sendo instrumento de Deus naquele lugar para mudar a história de gerações, não somente de vidas, são gerações, porque um jovem hoje que ele ajuda a ser recuperado, um jovem que ele, através da vida dele, Deus alcança e muda o coração daquela pessoa. São famílias que vão ser mudadas, gerações que serão mudadas. Por isso nós precisamos, sempre quando você estiver orando, lembre-se de orar, cobrindo a vida do Juliano, da Suriane, do Murilo, da Juliana, do Benjamin, da casa deles, amém? Eu queria pedir para a tia Nilza, que já é uma intercessora de longa data do Juliano, está orando pela vida dele e também pela vida da Suriane. Vem aqui, Suriane. Porque o Juliano não está sozinho, né? O Juliano está com a sua ajudadora, que é a Suriane, que está sempre do lado dele, ajudando ele, né? Amém? Tia, ora pelos dois. Ele falou um versículo que eu gosto muito e eu tenho certeza que isso se identificou muito com a vida dele e de muitos, né, das nossas vidas, né? E 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já. Esse que tudo se fez novo. Foi o versículo que ele falou nessa noite. Realmente tem sido. Nós sofremos muito. Eu chorei. O quanto que a gente sofreu por essa família, orando pelas crianças, por eles, pedindo ao Senhor que eu sabia, eu nunca abri mão do piano, eu sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E agora Deus falou no meu coração, algo que depois dele, Deus falou no meu coração, e vamos continuar orando, né? Porque o Senhor é aquele que faz coisas novas, que fez na vida dele. Vamos levantar? Sim, Senhor. Se alguém está em Cristo, o Juliano, eles estão. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tu és o novo na vida deles. Tu és aquele que supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele abriu o coração para ti naquele dia, Pai. E que ninguém
acreditava, inclusive eu que era a intercessora dele. Eu não conseguia entender, Senhor, por que ele estava voltando. Mas Tu és um Deus de propósito. Tu és um Deus de sim, agora e é já. Tu és o Deus de hoje, o Deus de momento. É o momento que Tu abre, que eu abro, o nosso coração é aberto. Ora vem, Senhor Jesus. Ora malarachuri trishitandareira malache. Obrigada, Senhor, porque Tu tens usado os improváveis. E aqui está, Senhor. Eu estou abraçando o improvável. Pai, obrigada, Pai, porque eu sei que Tu queres usar este casal um propósito tão grande que nós não entendemos. Já começamos a entender. E por isso nunca abrimos mão da vida dele, por misericórdia, ou alcançasse e transformasse. Tudo se fez novo. Tudo está acontecendo novo, de novo, na vida dele. Nós abençoamos o seu coração. Que eles nunca percam o foco. Que olhe só para Ti, Te adore. Ele falou tanto de amor, de gratidão. Que as entranhas deles, Senhor, se derrame em gratidão para Ti, pelos Teus feitos. Porque tantos outros, quem sabe, da turma dele já morreram. E ele está aqui, ser usado por Ti para ganhar almas e transformar vidas. Nós abençoamos esse projeto que eu sei que foi criado no Teu coração. Que as pessoas, em nome de Jesus, sejam atraídos para Ti naquele lugar e que ele possa descobrir dia a dia. Que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, que eles possam, tanto o Juliano como a Suriane, ouvir o Senhor dia a dia. Nós abençoamos a vida dele, esse projeto, a família dele. Livra-os do mal, livra-os do mal. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, Senhor. A família, todos os bens que ele tem adquirido, seja multiplicado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E neste momento eu gostaria de pedir, né, aqueles que necessitam de uma oração, necessitam ser ungidos, venham aqui à frente. Irmã Lídia, vem aqui, irmã Lídia, a gente vai orar pela irmã Lídia, está com uma dor no joelho ali. Então todos aqueles que precisam ser ungidos, gostariam de ser ungidos, venham aqui à frente. Vamos estar orando por vocês. O Juninho está resfriado, né? O Guilherme também, vamos orar por eles. O Breno também está um pouco resfriado. Então vem aqui, nós vamos estar ungindo a sua vida. Vamos estar orando. Marinês, vem aqui, Marinês, ajuda aqui, Marinês. Amém. Vamos esquecer também lá do Orlando e Curitiba. Caio, alguém colocou algum pedido de oração na internet, no YouTube? Dá uma olhadinha, por favor, pai. Não? Amém. Tem bastante gente resfriada, bastante gente com gripe, né? Vamos estar orando aí. Mudança de clima, o Rodolfo também, vamos estar abençoando a vida dele, orando por ele. Amém. Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, colocar cada um diante da Tua presença. Todos aqueles, Pai, que precisam de uma cura, precisam de um milagre, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos colocar a vida da irmã Lídia diante de Ti. Pai, esta dor no joelho, todo este incômodo, que Tu esteja, Pai amado, em nome de Jesus, curando a sua vida, tocando neste joelho, Pai, sarando, tirando a toda dor, todo incômodo, Pai, em nome de Jesus. Anjos ministradores do Senhor, estejam ministrando agora, Pai, nesse joelho da irmã Lídia, Pai, em nome de Jesus.
Queremos colocar o Breno diante de Ti também, todo mal-estar, todo resfriado, Pai. Venha curando a sua vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos a vida, Pai, da irmã Neuzina diante da Tua presença, o joelho dela também, Senhor, está incomodando, está com dor. Toca, Pai, toca agora, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja, Pai, totalmente curada. Na hora que ela chegar na sua casa hoje à noite, ela já não sinta mais nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo nesse joelho, Pai. Que os anjos, Senhor, do Senhor, especialistas, Pai, de joelho, toque, Senhor, no joelho da Neuzina, toque no joelho da irmã Lídia, toque no joelho do Orlando, Pai, lá em Curitiba. Nós não aceitamos, Pai, esse tipo de dor, tudo isso que está incomodando a vida delas, a vida do Orlando, Pai. Muitas vezes ele tem que dormir cedo para não sentir dor. Nós não aceitamos isso, Pai, e decretamos a partir de agora a cura na irmã Lídia, a cura na Neuzina, a cura no Orlando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colocamos a tua filha diante da tua presença também, tu sabes as suas necessidades, Pai, toca no coração dela, toca na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa suprir todas as suas necessidades, que o Senhor possa falar ao seu coração, Pai, em nome de Jesus. Fala, Pai, toca no coração dela, Senhor. Momentos, Pai, que muitas vezes ela se sente sozinha, se sente solitária, se sente que está sozinha e ninguém está com ela. Tu estás com ela, Senhor, em nome de Jesus. Cada choro, cada lágrima derramada, Senhor, no seu secreto, Tu estás ouvindo, Senhor. Tu estás ouvindo, Pai, as suas lágrimas, o seu choro, Pai. E Tu está com ela, Senhor. Visita, toque a vida dela, aonde ela estiver, Pai. Que Tu possa continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida da Tua filha, Pai, diante de Ti, da Tua presença. Toca na vida dela onde ela precisa, Senhor. Tudo aquilo, Senhor amado, que está afligindo o seu coração e a sua mente, Pai, em nome de Jesus. Que Tu possa falar aos seus ouvidos, que Tu possa falar ao seu coração, que no seu secreto ela possa Te ouvir. E que a Tua paz possa invadir o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Visita ela, Senhor. Visita ela. Que o Teu amor possa encher o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as necessidades, todos os seus sonhos, seus projetos, ela que estejam diante de Ti. E que Tu possa, Pai amado, falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Destrava tudo aquilo que está travado e que precisa ser destravado na sua vida, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, Pai, na vida deles, Pai, em nome de Jesus. É verdade, Pai. Remide o tempo, Senhor. Tudo aquilo que foi perdido, que foi tirado deles, Pai, durante esses últimos anos. Que sejam, Pai amado, novamente entregue para eles, que sejam restaurados em nome de Jesus. O inimigo pode achar que ganhou na vida deles, por ter roubado, tirado sonhos deles, Pai. Mas em nome de Jesus, nós decretamos a partir de hoje, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, seja restabelecido. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha trazendo a paz para eles, Pai. Visita a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabe as suas necessidades, é onde ela precisa, Pai, de um toque teu. Então toca e visita ela, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja visitada por Ti, Pai. E que ela abra um espaço, Pai, para que o Teu amor se revele na sua vida, em nome de Jesus. Destrava a sua mente, os seus ouvidos, para que a palavra do Senhor entre e chegue com clareza, Pai, ao seu coração, através da sua mente e dos seus ouvidos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor amado, na tua filha.
tudo aquilo que ela precisa e necessita, Pai. Que o Senhor esteja, Pai amado, tocando e restaurando, em nome de Jesus. Seja na sua saúde física, na sua saúde mental e espiritual. Restaura, Pai. Toca, Senhor. Que ela receba, Pai amado, um toque teu, em nome de Jesus. Que ela sinta o teu amor se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Visita, Pai. Visita a sua casa, Pai. Traga paz no seu coração, Pai. Paz, Pai amado, na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Pai, aquele lar, aquele lugar. Visita através da vida dela aquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós só temos palavras, Pai, de gratidão. Nós só temos palavras de agradecimento por tudo aquilo, Senhor, que Tu fez nesta noite. Por tudo aquilo que Tu nos entregou, Pai. Por cada cura, Senhor. Cada restauração, cada restituição, Pai. De tudo aquilo que o inimigo roubou, Ele estará restituindo para os Teus filhos. Ainda este ano, creia no seu coração e tenha fé nele, que tudo aquilo que o inimigo roubou durante todos esses anos, ainda este ano, vocês começarão a ver a restauração disso, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Queremos colocar o pai da Lívia, Rodolfo, diante da Tua presença, que está gripado lá na casa dele, que ainda esta noite ele seja visitado por Ti, Pai, que Tu cure a vida dele, esse resfriado, esta gripe, e venha trazendo, Pai amado, a saúde para ele, que amanhã o Rodolfo já desperte, já acorde bem, sem dores, sem nenhum mal-estar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pela cura, pela salvação, pela restauração e pela restituição, Pai, que começou nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Irmãos, e nós não poderíamos terminar uma noite dessa sem agradecer ao Senhor, sem demonstrar ao Senhor gratidão nos nossos corações. E como que a gente pode fazer isso? Ofertando ao Senhor. Ofertando, Pai, entregando uma oferta de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu estás começando, tudo aquilo que Tu começou hoje, nesta noite, na minha vida. E agradecer ao Senhor, continuar adorando a Deus com as suas ofertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já, ora pelas ofertas, aqueles que estiveram ofertando. Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos porque aquilo que nós Te damos, Senhor, o nosso tempo, a nossa vida, aquilo que nós Te damos através das nossas ofertas, não se compara ao que o Senhor tem feito em nós. Aquilo que o Teu Filho fez por nós. Por isso, receba, Senhor, com amor, do nosso amor para Ti, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, que foi liberada dizendo que nós devemos fazer prova de Ti, se cumpra em nós, que não haja falta, Senhor, de nada. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Que o Senhor abençoe a despensa, abençoe a saúde, abençoe as finanças, abençoe os relacionamentos, abençoe a casa, abençoe os bens, faça-os prosperar em todas as áreas. E guarda, Senhor, livra do mal, livra, Senhor, do assalto, livra, Senhor, do roubo, livra, Senhor, daquilo que mina, livra do gafanhoto, livra do destruidor, livra do minador, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós andamos sob a Tua palavra, Senhor, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso pastor e que a nossa vida, Senhor, financeira, econômica, não é regida por este mundo, nem pela economia do Brasil, mas ela é regida pela economia do céu. Nós confiamos na Tua palavra e depositamos, Senhor, a nossa confiança em
gostaria de só ratificar mais uma vez. Dê a oportunidade para o amor de Deus se manifestar na tua vida. Amor que restaura, amor que transforma, amor que muda, amor que confronta. Porque muitas vezes nós somos curados no amor que confronta. Ferro que afia ferro. Hoje eu escutei o apóstolo Márcio falar isso. Não foi o Cojo. O Cojo estava ministrando e falando. Nós precisamos de um ferro que nos afia. Nós precisamos de um irmão que nos afia. Então, que o Senhor, que o amor dele possa se manifestar na sua vida. Dê a oportunidade, abra o seu coração para que o amor dele entre, mude a sua vida, a sua história e a sua geração e as futuras gerações em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta noite. Muito obrigado por esta palavra tremenda que tu nos trouxe, Pai. Muito obrigado por cada vida, Senhor, por cada cura, Pai, no físico, cura na alma e no espírito. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele ergue o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.